finalmente. Quando alguém fala assim, finalmente, o que você imagina? Que há uma conclusão. Só que esse finalmente aqui não é uma conclusão da carta aos Filipenses. É o início do capítulo 3. É um finalmente que chama a atenção para algo que vai ser introduzido, que nós precisamos olhar, observar atentamente. E quando ele fala assim, finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Aí no capítulo 4, ele vai dizer, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É interessante você observar na palavra de Deus que a alegria, o contentamento, a satisfação é fruto do relacionamento, do viver sério com Deus. Por isso que ele começa o capítulo 3, versículo 1, lembrando que está no contexto do que nós acabamos de ver, capítulo 1 de Filipenses, que vai falar sobre o Evangelho, capítulo 2 de Filipenses, na continuidade, falando sobre a mesma disposição mental que o cristão deve ter, que houve em Jesus Cristo. O trabalhar para desenvolver a salvação. Ou seja, esse viver em Cristo, estar em Cristo, desfrutar da obra de Cristo, crescer no conhecimento, no comprometimento com Cristo. Esse viver que produz a satisfação, o contentamento, a alegria, ou então, conforme fala a versão Almeida, corrigida e revisada, o regozijo no Senhor Jesus Cristo. E aí então ele continua dizendo, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Só que antes de continuar falando em alegria, ele faz um alerta sério, usando palavras duras, porque a verdade, mesmo em amor, ela tem palavras duras. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, por exemplo, em João 6, que usa certas expressões que os discípulos que abandonaram Jesus naquele contexto disseram, duro é esse discurso, quem o pode suportar? Porque a verdade também é dura, mesmo dita em amor. E aí ele fala o seguinte, guardai-vos dos cães. Cães eram desprezíveis naquele contexto, eram considerados imundos. Guardai-vos dos maus obreiros, falsos obreiros, enganadores. Guardai-vos da circuncisão. O que ele tem aqui em mente são os mutiladores da carne. Circuncisão que teve o seu valor na lei judaica, na lei de Moisés, na lei dada por Deus, que acima de tudo é a lei de Deus, que no Antigo Testamento representava, simbolizava a aliança de Deus com o povo de Israel. Mas circuncisão, que assim como outros ritos e outros aspectos da lei cerimonial, apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10 falam que eram sombra daquilo que haveria de vir, porque a realidade é Cristo. E assim em Cristo, esses ritos, essas leis cerimoniais, perderam seu valor,
Mas os judaizantes, eles queriam impor essas mesmas leis, esses mesmos ritos sobre sobre os cristãos, sobre os gentios convertidos a Cristo, aqueles que não eram judeus, como se fosse necessário cumprir esses ritos para que tivessem aprovação, aceitação de Deus, para que desfrutassem dos benefícios espirituais da salvação em Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, porque a circuncisão somos nós, referindo-se àqueles que estão em Cristo, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, na sua pessoa, na sua obra, na sua morte pelos pecados, na sua ressurreição dentre os mortos, e não confiamos na carne. Aqui o confiar na carne é confiar nos méritos pessoais, é confiar no cumprimento de ritos religiosos, de obrigações, da religiosidade, de práticas religiosas, como meios de ser aprovado, de ser aceito por Deus. Mas o ser humano, ele é aprovado e aceito por Deus única e exclusivamente por meio do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então Paulo fala assim, ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ele fala, ainda mais eu. E ele aí apresenta as suas credenciais religiosas, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, grandes credenciais dentro do aspecto religioso. Mas ele afirma no versículo 7 de Filipenses 3, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, segundo o pensar, o viver de forma humilde, confiante em Jesus Cristo, ele confia e descansa na graça de Deus para o relacionamento com Ele. Ele confia, ele tem a consciência que, entre outras coisas, esse relacionamento proporciona a satisfação do viver. O contentamento, conforme Paulo vai dizer no capítulo 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, como fruto do relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Há satisfação, há o regozijo, há o contentamento, mesmo em meio à oposição. Seja ela oposição religiosa, com aquele contexto dos judaizantes, doutrinária, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, seja ela secular, das ideologias, do não Deus, da negação de Deus, seja ela política, seja essa oposição psicológica, das humilhações, sejam elas físicas, pelos maus tratos, por causa da perseguição. Mas independentemente da oposição, Filipenses 3 e Filipenses 4 vai nos ensinar, entre outras coisas, que o verdadeiro cristão, ele desfruta do contentamento, da satisfação, da alegria no Senhor. Em outras palavras, porque ele está em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus desfruta de toda sorte das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e nesse mundo desfruta do antigozo daquilo que é eterno, e entre eles a alegria e o contentamento no Senhor. Um forte abraço.